Boa noite, amigos que estão nos ouvindo. O desejo do nosso coração é que o seu louvor seja tão agradável ao Senhor, a ponto de se transformar numa verdadeira adoração. E antes de mais nada, eu gostaria que você, mesmo na sua casa, talvez você não esteja na sua Bíblia, mas a palavra do Senhor no Salmos 24, versículo 1, 7 e 8 é o que eu quero compartilhar com vocês nesse início, que diz assim: Ao Senhor Deus pertencem o mundo e tudo que nele existe, a terra e todos os seres vivos que nela vivem são deles. Abram bem os portões, abram os portões antigos e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É Deus, o Senhor, forte e poderoso, o Senhor, poderoso na batalha. E é isso que tem servido de motivação para nós. Quando nós pensamos nas calamidades, em tudo que temos vivenciado, a gente pode pensar assim: onde está Deus? Deus está no mesmo lugar quando tudo estava bem. Deus não mudou, Ele não vai mudar, porque o caráter dele é imutável. E o amor dele se estende a mim e a você, nos enchendo de coisas maravilhosas, porque essa é a vontade dele, que nós vivamos da melhor forma possível.
coisas que alegram o coração do Senhor. E a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. O que você tem feito nesse tempo de quarentena para alegrar o coração do Senhor? Saiba que quando o Senhor está com o coração alegre com você, você se torna uma pessoa forte. E é isso que nós vamos cantar aqui. A presença do Senhor nos traz paz, nos traz alegria, e nós podemos passar por qualquer calamidade, porque confiamos no Deus que conosco está. Amém? Reconhecer que Ele é maravilhoso é bom. Reconhecer que a alegria dele e a nossa força é muito bom. Mas tem uma coisa que eu vou te dizer, presta atenção comigo. Tudo isso só será possível quando o seu coração for um coração transformado. Não por aquilo que eu falo, não por aquilo que eu canto, não pelo que os meninos são capazes de tocar, mas pelo poder do nome de Jesus. Somente Ele pode transformar o seu coração. Em outro tempo, éramos perdidos, mas Deus nos amou tanto, e esse seu grande amor transformou todo o nosso ser. E é isso que nós vamos cantar em hino 46 do cantor cristão. Cristo me amou e me livrou, o seu imenso amor me transformou.
E hoje nós podemos cantar que o teu imenso amor nos transformou. Muito obrigada por tudo, Senhor, por cada música, por cada instrumento, por cada pessoa que aqui está, ó Deus, e por cada pessoa que está ouvindo esse vídeo. Que ao final disso tudo, ó Deus, nós possamos reconhecer e declarar que nós louvamos, que nós adoramos, que nós nos alimentamos espiritualmente pelo poder, pelo nome do Senhor. Use o pastor, Senhor, na transmissão da tua palavra. Ó Deus, que ele seja ricamente usado pelo Senhor para transformar as nossas vidas, como tem feito até aqui. Graças te damos por tudo, em nome de Jesus.
Jesus. Abra sua Bíblia lá em Filipenses, capítulo 1. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Nós faremos a leitura do versículo 1 ao 11. Acompanhe aí comigo. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Agradeça, meu Deus, todas as vezes que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém? Vamos orar? Pai amado, Pai bendito, fala aos nossos corações, Senhor, pois nós precisamos ouvir a Tua voz. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amados, o apóstolo Paulo descreve com muita clareza aquilo que se passa no meu coração nesse tempo que nós estamos atravessando. Muito se fala sobre volta das atividades, muito se fala em estar novamente juntos, muito se fala em comunhão, e por isso eu gostaria que você abrisse sua mente, abrisse o seu coração, para que possamos aprender sobre comunhão cristã. Comunhão vai além de estarmos juntos aqui num delicioso almoço, por exemplo. Vai além de estarmos numa atividade de lazer, de estarmos em uma das nossas reuniões. Comunhão vai muito além de você ter o seu nome escrito aqui no hall de membros da igreja. Comunhão vai além de você estar presente fisicamente aqui nas atividades da igreja. Afinal de contas, você pode estar presente fisicamente, mas espiritualmente separado. Então, nós podemos aprender aqui com o apóstolo Paulo sobre o que é a verdadeira comunhão. E vemos aqui que comunhão não é algo físico, pois o apóstolo Paulo, quando escreve essa carta à igreja de Filipos, aos filipenses, ele está em Roma, ele está a quilômetros de distância, mas a sua comunhão é real, a sua comunhão é gratificante, a sua comunhão é edificante na sua vida e na vida daqueles irmãos. Paulo também nos mostra, meus irmãos, que a comunhão não são as circunstâncias que nos cercam. As circunstâncias podem ser as mais adversas, as circunstâncias podem ser as piores, as dificuldades podem ser grandes, mas elas não impedem a verdadeira comunhão. Aqui nós temos a certeza que a determinação do apóstolo Paulo faz com que ele não fique se queixando da circunstância, mas que ele possa aprender, assim como eu e você, que as circunstâncias, que as dificuldades irão redundar para o nosso fortalecimento na comunhão em Cristo Jesus. E aqui ele nos dá 3 ideais sobre o que é a verdadeira comunhão.
primeira coisa, o primeiro ideal é de que a comunhão é a presença na memória. Olha o versículo 3 ao 6. Eu sempre peço para que você deixe a sua Bíblia aberta, porque nós pregamos Bíblia. Desde o meu começo de ministério aqui até hoje, e será em todo o decorrer dele, Bíblia. Por isso, aqui nós aprendemos com a palavra, versículo 3 ao 6 diz assim: agradeça ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vocês, em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, nós podemos ver, o apóstolo Paulo diz: eu lembro de vocês, está aqui na memória. Olha que interessante, o apóstolo Paulo está preso, e ao invés, esperando o julgamento lá em Roma, e ao invés dele pensar nele mesmo, ele pensa com alegria naqueles irmãos. Meu irmão e minha irmã, como as pessoas têm se lembrado de você como igreja. Paulo não fica colocando desculpinha, não fica arrumando problemas, dificuldades. Aliás, ele nos mostra que em meio às dificuldades, em meio às circunstâncias ruins, Deus opera o extraordinário. Sabe por quê? Humanamente, Paulo não tinha razão para se recordar desse tempo lá em Filipos. Se você ler Atos capítulo 16, você vai ver que Paulo foi preso, Paulo foi açoitado ilegalmente, Paulo foi amarrado num tronco e humilhado publicamente. Mas mesmo com as circunstâncias difíceis, Paulo nos mostra que Deus opera, porque foi assim que Paulo consegue apresentar o Evangelho de Cristo Jesus àquele carcereiro, e ele se converte. Foi assim que Paulo liberta da possessão demoníaca daquela serva triste. Olha, Paulo se lembra com alegria que mesmo com as lutas, mesmo com a adversidade, ele lembra de Lídia e da sua casa, ele lembra com alegria dos irmãos de Filipos. Como nós temos sido lembrados como igreja. Então, comunhão está aqui, na memória. Nós precisamos entender que aquilo que nos traz a recordação boa, que nos traz alegria no coração, é como nós devemos ser lembrados como igreja. Paulo também coloca aqui no versículo 5, bem assim: por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Podemos trabalhar com dois pensamentos teológicos a respeito disso. Qual tem sido a sua cooperação no Evangelho? Quantas pessoas você tem levado a Deus? Mas também podemos trabalhar aqui com a questão financeira. Eles eram cooperadores do ministério de Paulo. Eles cooperavam financeiramente com esse ministério. Como você tem sido lembrado como igreja? É triste de ver que tem irmãos que não são fiéis a Deus. Você tem sido lembrado pela sua generosidade. Você tem sido lembrado por ser um crente, um cristão fiel no seu dízimo e na sua oferta, um cooperador do Evangelho de Cristo Jesus? É isso que tem sido lembrado ao seu respeito? Paulo traz essas boas memórias acerca daqueles irmãos, mas principalmente Paulo se alegrava quando trazia a memória que aqueles irmãos estavam sendo continuamente usados por Deus, que Deus estava operando na vida deles.
e através da vida deles. É isso que trazia alegria à memória de Paulo. Então, comunhão é a presença na memória. Mas o texto continua, versículos 7 e 8 diz assim: é justo que eu assim sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração. Olha que lindo! Pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade, eu faço uso dessas palavras, como tenho saudade de todos vocês com profunda afeição de Cristo Jesus. Então, comunhão cristã é a presença na memória, comunhão cristã é a presença no coração. É isso que Paulo guarda, ele guarda esses irmãos no coração. Talvez, meu irmão e minha irmã, uma das coisas que mais nos abençoa é que quando nós geramos o amor dentro de nós, aliás, quando Deus gera o amor dentro de nós e nós podemos expressar esse amor, é algo extraordinário. E devemos expressar isso uns pelos outros. Você já fez isso nesse período? Você já mandou uma mensagem para o seu irmão? Você já mandou uma mensagem para aqueles que você quer bem? Para aqueles que você chama de família, família de Deus? E Paulo diz aqui, olha só que bacana, no versículo 8, no final do versículo 8, eu guardo com profunda afeição, com profundo carinho, com profundo amor em Cristo Jesus por vocês. Paulo, ele nos mostra aqui uma das evidências da comunhão cristã, que é o amor uns pelos outros. É isso que você tem nutrido no seu coração. É isso que tem sido a sua marca registrada como cristão, o amor um pelo outro. É isso que tem sido a marca da Igreja de Cristo aqui neste lugar. Ou será que você ainda não parou para pensar e para se arrepender do tempo que você gastava com tantas coisas que não agradam a Deus, com picuinhas, com briguinhas, com disse-me-disse, com conversa fiada, com reclamações, com maledicência, com tantas coisas que nos afastam, que fazem com que a gente possa parar de viver as coisas boas de Deus? É isso que você tem guardado no seu coração? Será que tudo isso que estamos vivendo, todo esse tempo não serviu para que você possa refletir que isso não é viver Cristo? Que viver Cristo é viver a comunhão plena, é amar uns aos outros. Essa é a marca da comunhão cristã. Eu tenho comunhão, mas eu tenho uma resistência com aquele irmão. É porque aconteceu uma coisa, pastor, o senhor está chegando agora, então o senhor vai conhecer a história. Para com isso. Viver a comunhão cristã é amar uns aos outros. A outra característica da comunhão cristã é perdoar uns aos outros, irmãos. Eu falo isso com o coração apertado, porque estamos distantes um dos outros, e eu espero em Deus que você possa refletir, que você possa pedir perdão primeiro a Deus e depois você possa pedir perdão ao seu irmão. Ah, pastor, mas eu tenho a razão. Para com isso. Vamos parar de perder tempo. Se tem algo que tem atrapalhado a sua vida, a vida do seu irmão, peça perdão. Perdoar é a marca da comunhão cristã. Meu irmão e minha irmã, aqui Paulo nos ensina que devemos amar uns aos outros, que devemos perdoar uns aos outros. Conta-se que um locutor foi entrevistar um homem e ele pergunta bem assim: fala aí pra gente, conta aí, quando a sua esposa fez algo que te aborreceu, que te deixou chateado, fala aí pra gente.
E aí aquele homem olha para o locutor e diz assim: eu não me lembro. E aí o locutor insiste, na certeza de tirar alguma coisa daquele homem e diz assim: não, conta aí alguma burrada, alguma coisa que a sua esposa fez que te deixou muito chateado. E ele diz de pronto: eu não me lembro. E antes mesmo daquele locutor fazer novamente aquela pergunta, aquele homem diz assim: veja bem, eu amo muito a minha esposa e eu não guardo nem na memória e nem no coração nada de ruim. O verdadeiro amor não se ressente do mal. Meu irmão e minha irmã, vamos amar uns aos outros, vamos perdoar uns aos outros, porque nós somos falhos, não existe ninguém perfeito. Vamos pedir perdão, vamos liberar perdão, vamos viver a comunhão cristã que agrada a Deus. Então precisamos guardar no coração, porque aqueles que praticam o amor experimentam uma alegria indescritível da parte do nosso Senhor. Porque lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22, porque os frutos do Espírito são o amor, a alegria e por aí vai. Viva a alegria, não viva uma vida de amargura, não viva uma vida de tristeza, viva a verdadeira alegria e só dá para viver isso, vivendo a verdadeira comunhão cristã, que é a presença no coração. E aqui o texto continua a nos ensinar. Primeiro, comunhão cristã é a presença na memória. Segundo, é a presença no coração. E terceiro, veja bem, versículo 9. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. A presença nas orações. Esse é o terceiro ponto. Comunhão cristã é a presença na memória, comunhão cristã é a presença no coração, comunhão cristã é a presença em orações. Olha, uma das coisas que nos trazem alegria é quando nós podemos estar juntos e orar uns com os outros e orar uns pelos outros. E aqui o apóstolo Paulo, ele começa com uma oração. Ele diz assim, versículo 9, esta é a minha oração. E olha como ele começa essa oração. Que o amor de vocês aumente cada vez mais. Veja bem, que o amor de vocês aumente cada vez mais. Paulo tinha certeza que se vivermos verdadeiramente o amor de Cristo Jesus, as outras coisas são consequências. Nós, por muitas vezes, estamos pagando um preço alto como igreja por não vivermos o amor verdadeiro, autêntico de Cristo Jesus. Mas também, Paulo aqui nos orienta que este amor não é um amor cego. Esse amor nos faz ter a percepção, a capacidade de discernir as coisas. O amor e a mente trabalham juntas para se ter um amor discernente, ou seja, que sabe discernir as coisas. E isso se chama maturidade, quando eu tenho a capacidade de distinguir as coisas. Uma criança, quando está aprendendo a falar, sempre que olha um animal de 4 patas, geralmente a criança chama de au-au. É o au-au, é o au-au. E aí, com o tempo, com o discernimento, essa criança vai aprendendo que existe o cavalo, que existe a vaca, que existe o gatinho, que existem outras criaturas. Uma criança também, se você reparar, ela quando está assim aprendendo, ela não sabe distinguir os carros. Para ela,
todos os carros são iguais. Todos os carros são iguais. Pode ser uma Mercedes, pode ser uma Ferrari, pode ser um Fusquinha, né, do qual eu gosto muito. Para criança, todos os carros são iguais. Mas a partir do momento que ela vai tendo discernimento, pergunte a um adolescente que é louco por carros, ele vai te dizer a marca, ele vai te dizer o modelo, ele vai te dizer qual é o motor, ele vai te mostrar tudo a respeito daquele carro. Por quê? Porque ele sabe discernir as coisas. Por isso, o apóstolo Paulo aqui, ele nos diz que o amor precisa ser acompanhado da maturidade. Paulo orava para que seus amigos tivessem um caráter aprovado, pois eles iriam prestar contas a Deus. Olha aqui no versículo 10, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Por isso, precisamos amar e precisamos ter discernimento, ou seja, precisamos ter maturidade para saber o que é certo a se fazer. Eu quero deixar duas perguntas aqui que eu anotei para o seu discernimento espiritual. A primeira pergunta que você deve fazer antes de tomar qualquer atitude, antes de fazer qualquer coisa: o que eu vou fazer será pedra de tropeço ou será tropeço para a vida de outros? O que eu vou fazer vai fazer outras pessoas tropeçarem? Essa é a primeira pergunta que você precisa se fazer sempre. A segunda pergunta é: eu ficarei envergonhado quando Jesus voltar por aquela atitude que eu tomei? Isso nos ajuda ao discernimento espiritual. Eu vou fazer o meu irmão tropeçar, então eu não faço. Eu vou envergonhar, ficar envergonhado diante de Jesus, então eu não faço. Por isso, meu irmão e minha irmã, precisamos ter um amor discernente, um amor inteligente, um amor maduro, um amor que sabe discernir as coisas. Então, Paulo, ele nos orienta a ter uma vida cristã madura. Olha o versículo 11: cheio do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Paulo, ele não está falando, meu irmão, minha irmã, de você cumprir tabela, de religiosidade, de você estar aqui todos os domingos, em todas as atividades, mas não está vivendo como igreja, não está vivendo o amor de Deus verdadeiramente na sua vida. Paulo, ele está nos mostrando que nós precisamos produzir frutos. Qual é o tipo de fruto que você tem produzido através da sua comunhão com Cristo? Qual é o fruto da sua vida cristã? Eu fiz aqui um desafio, um pedido à igreja no começo do ano, que você pudesse levar uma pessoa aos pés da cruz. Semana que vem, a Convenção Batista vai começar uma conferência do qual o alvo, o objetivo é de que cada batista possa levar uma pessoa, olha só, irmãos, uma pessoa aos pés da cruz. Eu estava acompanhando a EBD, nós estamos com a EBD online, e eu achei muito interessante o professor dizendo, acredito que tenha sido o irmão Cleiton, acerca da carta de Paulo aos Coríntios, e ele diz assim, que não era o líder, não é o pastor que gera ovelhas. Quem gera ovelhas é a própria ovelha. Ovelhas gerando ovelhas. E é assim que é. Não adianta você, pastor,
capricha na mensagem porque convidei meu vizinho e ele está em hoje. Depende do Senhor. Não é assim não, meu irmão. Não é assim não, minha irmã. Quem vai fazer com que essa pessoa conheça Jesus, conheça a verdade, viva uma vida cristã saudável, é você. Vamos produzir frutos. O Senhor nos diz: permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Então, meu irmão e minha irmã, comunhão cristã é a presença na memória, é trazer à memória aquilo que nos traz alegria, aquilo que nos traz esperança como igreja. Comunhão cristã é a presença no coração. Comunhão cristã é a presença nas orações. Que você possa orar pelo seu irmão, pelo seu próximo, que nós possamos orar uns pelos outros, que nós possamos viver verdadeiramente o amor, que nós possamos perdoar uns aos outros, que a verdade da comunhão cristã seja estabelecida na sua vida, na minha vida, na Segunda Igreja Batista de Pedro Canário. E assim, meu irmão e minha irmã, a verdadeira comunhão, que é muito mais profundo que uma simples amizade, será a marca do verdadeiro cristão. A presença na memória, a presença no coração, a presença nas orações produz uma comunhão que gera alegria nos nossos corações e no coração de Deus. Que nós possamos ter a determinação do apóstolo Paulo, que não possamos enfraquecer em nenhum momento, desanimar em nenhum momento, pois temos a certeza que já deu tudo certo em nome de Jesus. Deus assim nos abençoe. Bendito Deus, amado Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus. Senhor, obrigado por Tua palavra aos nossos corações. Que possamos, Deus, viver a plenitude de alegria que há em Ti. Que possamos viver o verdadeiro amor, a verdadeira comunhão, meu Deus, dos servos do Senhor. Pai, esteja com cada irmão, cada irmã, cada pessoa que está assistindo neste momento. E que o Teu amor, o amor de Deus o Pai, a graça maravilhosa de Cristo Jesus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja, Senhor, com cada um dos irmãos que estão assistindo e com todo o Teu povo espalhado sobre a face da terra. Em nome de Jesus. Amém.